Como que diferencia a jurisdição voluntária de contenciosa? É a lide. A lide é um dos elementos mais fundamentais do processo civil. Por que é um dos elementos mais fundamentais do processo civil? Porque através da lide, ela vai conformar toda a ideia de processo. Tudo está relacionado à lide. Por isso que o Canelucci dizia que um dos aspectos mais importantes do processo é o estudo da lide. Porque ele vai determinar, ele vai condicionar uma série de questões. Por exemplo, a própria ideia de processo. Se vocês pegarem uma concepção subjetiva de processo, o processo é aquele instrumento que o Estado coloca à disposição das partes para resolver os seus conflitos de interesse. Isso é uma visão subjetiva de processo. Tem uma visão objetiva, que é o instrumento que o Estado coloca à disposição das partes para fazer incidir o ordenamento jurídico quando ele não é voluntariamente cumprido. Né? Nesses dois conceitos, no critério objetivo e subjetivo, ainda assim, a ideia de lide está permeando esta ideia. Então, esta é a razão pela qual muitos autores que escrevem diferença entre jurisdição voluntária e contenciosa vão dizer que na jurisdição contenciosa existe, tecnicamente, especificamente processo na contenciosa, porque existe lide. Na voluntária, muitos vão dizer, não há processo, porque não há conflito para ser composto. Porque a ideia de processo, ela pressupõe uma série de questões. O que pressupõe a ideia de processo? O que está por detrás? Primeiro, está a ideia de lide. A ideia de processo traz naturalmente também a ideia de partes, plural, partes, autor e réu. Então, por isto, na jurisdição contenciosa, não se pode, tecnicamente, falar de processo. O mais correto é se falar que na jurisdição voluntária existe procedimento. Perfeito. Um dos conceitos mais tradicionais de processo é de um autor italiano chamado Elio Fazzolari. Fazzolari dizia o seguinte, o processo, na concepção dele, prestem atenção no conceito, ele dizia que o processo é o contraditório em procedimento, que é o contraditório em procedimento, porque ele determinava a ideia de contraditório no processo especificamente. Né? Então, vejam bem, o processo ele pode ter essa concepção subjetiva, que é aquele instrumento que o Estado colocou, que eu já disse para vocês antes, para compor conflitos, ou então o instrumento que o Estado coloca para fazer valer o ordenamento jurídico. O procedimento, tecnicamente, é o caminho que os atos processuais vão percorrer. Então, vejam que o Código diz o seguinte, ó, o processo de conhecimento, porque tem lide, se divide em procedimento comum, A. Cumprimento de sentença, B. Procedimentos especiais, C. Então, vejam que o processo de conhecimento está dividido em procedimento comum e procedimentos especiais. Ambos fazem parte do processo de conhecimento. E os procedimentos especiais, por sua vez, vão se dividir em contencioso e voluntário. Tá? O que o voluntário, nesta perspectiva, também está dentro do processo de conhecimento. Também está dentro do processo de conhecimento voluntário. Né? Então, vejam que o processo de conhecimento ele é composto pelo procedimento comum, que tem lide, pelo cumprimento de sentença, que tem lide, pelos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, que tem lide, e pelos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, que não tem lide. Então, o procedimento, ele simplesmente determina qual é o caminho que os atos processuais vão seguir. Por isso que muitos dizem que na jurisdição voluntária não há processo. Tecnicamente falando, não pode haver processo. Porque processo pressupõe conflito, que no procedimento não necessariamente exista. Na jurisdição voluntária, óbvio. O processo pressupõe autor e réu,
que na jurisdição voluntária não haverá. Um processo haverá, como regra geral, produção da coisa julgada material. Como regra geral. E no procedimento de jurisdição voluntária não haverá. Vamos pegar um conceito clássico de partes. Vamos lá. Qual é um dos conceitos mais clássicos de partes? Um dos conceitos mais clássicos de partes é de Keovenda. Tá? Keovenda, quase todos trabalham giram ao redor do conceito de Keovenda. É o conceito, para mim, mais clássico que existe. Porque quase todos os outros é uma mudança nessa percepção que ele desenvolveu. Keovenda vai dizer o seguinte: parte é aquele que pede em nome próprio a atuação da vontade concreta da lei e em face de quem esta atuação é demandada. Exatamente esse é o conceito de Keovenda das instituições. É aquele que pede em nome próprio a atuação da vontade concreta da lei e em face de quem esta atuação é demandada. Então vejam que por Keovenda nós temos identificados de maneira clara um autor e um réu. Por que um autor? Porque para Keovenda o autor é quem pede em nome próprio. Vai pedir em nome próprio. E o réu é em face de quem a atuação é pedida. Em face de quem a atuação é pedida. Parte para outro que também é bastante diferente. Tá? Outra ideia que se coloca é que na jurisdição voluntária, nessa perspectiva e na contenciosa, né, a produção da coisa julgada material. Por que isso? Porque a regra geral, quando acaba bem, digamos assim, a jurisdição contenciosa, a sentença é definitiva pelo 487. Por que quando acaba bem? Porque, veja bem, porque na jurisdição contenciosa, o processo, por uma questão processual, ele pode acabar antes, sem resolução do mérito, que é o 485. Ele terminará por uma sentença terminativa. Porque aí surgiu uma questão processual que faz com que o processo se extingua sem analisar o mérito. E se for extinguido pelo 485, não haverá produção de coisa julgada material. Mas a regra geral, em tudo dando certo, o processo se extingue compondo o conflito, resolvendo o mérito pelo 487. E, portanto, isto será uma característica da jurisdição contenciosa, a extinção com a resolução do mérito. E se houver a resolução do mérito, haverá coisa julgada material. Haverá coisa julgada material. Na jurisdição voluntária, e vejam que a coisa julgada material, ela tem dois efeitos. Ela tem o efeito negativo e ela tem o efeito positivo. Qual é a diferença? O efeito positivo, né, ela vai vincular os demais juízes àquela decisão anterior. O efeito negativo não vai permitir que os juízes possam mudá-la. Na coisa julgada, na jurisdição voluntária, e outra coisa, para que haja coisa julgada material, vocês já estudaram, para que haja coisa julgada material, é necessário que antes da coisa julgada material tenha havido coisa julgada formal. O que é coisa julgada formal? É a preclusão das vias recursais. Na jurisdição voluntária também existe coisa julgada formal. Porque, vejam, eu posso deixar claro, por exemplo, alimentos. O alimentos não precisa ser só contencioso. Marido e mulher pode chegar a um acordo dizendo, olha, quanto é que nós temos de alimentos? 3 salários mínimos, ótimo. E a mulher e o marido dizem, bom, para não ficar só no boca a boca, então nós vamos entrar com uma ação, entre aspas, vamos entrar com uma ação, e vamos dizer para o juiz, olha, tu quer pagar 3 e eu quero receber 3. E o juiz homologa. Vai, jurisdição contenciosa, voluntária. Voluntária porque não há lide.
Ele quer pagar 3, ele quer receber 3, estão de comum acordo. Mas eles não querem deixar isso só no boca a boca, eles querem levar para o juiz para que o juiz homologue. Então, jurisdição voluntária. Agora, depois ele ganha dinheiro ou acontece uma coisa e eles querem alterar este valor. Ou ele quer se exonerar, ou ela quer aumentar, ou ele quer diminuir. Neste processo que foi proferido, não pode mais. Porque ele terminou. Ele finalizou. Mas como não há coisa julgada material, ele poderá entrar com uma ação se exonerando ou reduzindo. E ela pode entrar com uma ação pedindo majoração, aumento. Mas terão que se valer de um outro procedimento. Porque naquele não pode mais, porque a coisa julgada, porque houve coisa julgada formal. Ou seja, aquele procedimento, ele se encerrou. Como não há coisa julgada material, porque a coisa julgada material ela se estende para fora daquele processo e ela vai alcançar todos os outros processos, quando há coisa julgada material, se diz o seguinte, olha, neste processo ninguém mais pode mexer, nem neste e nem em nenhum outro. Nunca mais se pode discutir isso. Não se pode entrar com uma ação para discutir isso. Mas, se não houver coisa julgada material, e havendo só coisa julgada formal, neste tu não pode discutir, mas em outro tu pode. Por quê? Porque não tem o efeito positivo, ele não vai vincular os juízes, os demais juízes. Vamos agora ver os poderes do juiz na contenciosa e na voluntária. Tá? Por que os poderes do juiz na contenciosa são mais limitados do que os poderes do juiz na voluntária, que são mais amplos? Em primeiro lugar, na contenciosa, os poderes do juiz são mais limitados. Por que são mais limitados? Por causa do princípio dispositivo, que está no 492, e diz o seguinte: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte quantidade superior em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, eles, em certo sentido, impõem, no que se refere ao direito material, uma vinculação ao juiz. E isto se reflete no processo, com o juiz tendo os seus poderes delimitados muito claramente. Agora, pergunta: o juiz pode dar início na jurisdição contenciosa? O juiz não pode abrir de ofício, né, Gustavo? Não existe essa possibilidade na contenciosa. Está lá no artigo 2º. Mas na voluntária, o juiz pode. O juiz pode iniciar. O que o juiz pode? Por exemplo, as hipóteses de alienação judicial 730. O juiz pode começar de ofício. Ele pode dar início a esse procedimento de ofício. O que mais? 738. Herança jacente. O juiz pode iniciar herança jacente de ofício. Certo? Bens de ausentes. O juiz pode iniciar o procedimento especial de jurisdição voluntária, bens dos ausentes de ofício. Certo? E o juiz pode iniciar também, no que se refere a coisas vagas, o juiz pode iniciar de ofício. Vamos lá. Agora vem, olha só, os poderes do juiz na jurisdição voluntária. Olha o que diz o parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Ou seja, na jurisdição voluntária, o critério que determina o julgamento não é o critério da jurisdição, porque a jurisdição está ligado a critério de legalidade estrita, a cumprir o que está rigorosamente escrito na lei. Na jurisdição voluntária, o juiz tem o critério da equidade. Ele vai julgar por equidade. Mas como na jurisdição voluntária existe interesse público bem maior que o privado, porque quando a lide, o interesse privado é muito grande. É meu, é teu, sabe? Mas tem de carro. Esse patrimônio é meu, sim, que é meu, sim, que é teu, etc. Na jurisdição voluntária,
não existe o meu e o teu, existe o interesse público que está acima de tudo. Então, se tem um interesse público, se dá mais poderes para o juízo julgar por equidade. Porque aí tu não está interferindo no direito subjetivo propriamente das partes. Tu não está favorecendo uma em detrimento da outra.